Boa noite. Vamos dar início então ao trabalho de hoje. Eu abri o livrinho Semente de Felicidade, caiu na página 221 e vamos ver o que nos alerta. A oração liberta, você se sente amarrado, enleado, tolhido, cercado, sufocado. Tem vontade de gritar, clamar por atenção, piedade, amor. Mas não se julgue vencido. Através da oração, Deus agirá em você. Tomará você pelas mãos. Dá-lhe a liberdade e a paz. Ore com fervor. Veja-se abençoado por Deus. Reconheça o seu infinito poder. Deus ama você. Pela oração, Deus fala aos homens e desintoxica a atmosfera saturada do mal. Convido a todos para a nossa prece inicial, agradecendo ao Pai infinito em amor, justiça e caridade, ao nosso Mestre Jesus, modelo e guia, Dr. Bezerra de Menezes, patrono espiritual da nossa casa espírita, aos trabalhadores, mentores, tarefeiros da nossa casa espírita. Enfim, agradecemos a todos, especialmente pela nossa reencarnação. Estamos mais uma vez aqui na Terra e que saibamos aproveitá-la da melhor maneira possível, esta nossa oportunidade tão grandiosa. Que tenhamos inteligência e discernimento para assim aproveitar na nossa evolução moral e espiritual. Agradecemos a semana que passou e esta se inicia, que tenhamos luz, paz, serenidade, amor. E pedimos também para o nosso irmão Célio, que proferirá a palestra de hoje, que ele tem entendimento e discernimento, e que passe para nós aquilo de que mais nós necessitamos para a nossa evolução. Muita luz e muita paz, que assim seja. Obrigado. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Autodescobrimento, uma busca interior, Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, no capítulo 5, página 69, onde a mentora traz para nós apontamentos a respeito da realidade e daquilo que é ilusão. A nossa interpretação da realidade melhora muito à medida em que mais penetramos na estrutura das coisas. E cada um de nós precisa se esforçar para auxiliar e cooperar no equilíbrio do conjunto harmônico. Todavia, plenitude acontece somente em nós mesmos. Então, quanto mais nós vivemos o processo encarnatório, quanto mais nós colocamos a nossa atenção nas coisas que nos cercam, nos apontamentos que a vida nos traz, nas dificuldades que nos encontram, quanto mais nós penetramos na estrutura das coisas materiais e espirituais, na ordem da conta das coisas que estão colocadas e postas, como se a Terra fosse um planeta escola a nos ensinar e a nos conduzir para situações que despertem os nossos potenciais, quanto mais nós exercitamos essa interpretação da estrutura das coisas, melhores nós vamos ficando. Quanto mais nós nos dedicamos a isso, mais essas coisas fazem sentido e mais nós alcançamos substratos significativos, substratos profundos, mais representativos de uma realidade que também nos cerca. Às vezes a gente pensa que a realidade são somente as coisas materiais,
mas nós sabemos que existem muitas pessoas vivenciando problemas materiais, psíquicos profundos, cujas raízes não estão fincadas na matéria, mas sim, as raízes se encontram no aspecto espiritual, no aspecto psicológico. E muitas vezes isso passa desapercebido, muitas vezes isso não surge aos nossos olhos. E nós precisamos interpretar isso também como uma realidade que nos cerca, dado que todos nós sofremos muitas vezes e encontramos dificuldades acerbas na nossa vida por conta de coisas que nos cercam, que nós não damos importância, mas que acabam pesando no nosso espírito. Uma coisa que nós precisamos colocar quando falamos de ilusão e quando falamos de realidade é que essas coisas precisam ser interpretadas e precisam ser vistas com relação às pessoas. Nós entramos em depressão, nós entramos em ansiedade, nós nos desequilibramos em nossas emoções e nos nossos sentimentos, não por causa das coisas. Aparentemente, ilusoriamente, podemos imaginar que é por causa de um trabalho, é por causa do dinheiro, é por causa de alguma coisa material, mas não é. O que nos faz entrar nesses processos de desequilíbrio, de dor, são os indivíduos. É a nossa relação com o outro, é a nossa relação com o próximo, como dizia o Cristo. Então nós precisamos exercitar a nossa interpretação da realidade em relação a outra pessoa. E não as coisas materiais que nos cercam. Porque as coisas materiais que nos cercam estão colocadas agora, nessas circunstâncias, mas daqui uma, daqui duas, daqui 3 encarnações, essas coisas materiais elas vão se alterar, elas vão mudar, elas vão sofrer algum tipo de solução de continuidade. Mas os indivíduos estarão lá. Se nós não conseguirmos avançar nas nossas relações com os indivíduos hoje, nós reencontraremos esses indivíduos num futuro próximo, em outras encarnações. Aqueles que se arvoram como os nossos inimigos e que muitas vezes interferem na nossa interpretação da realidade, criando ilusões, são esses indivíduos que nós encontraremos lá na frente, e não as coisas materiais. Poderemos inclusive estar em um outro orbe. Podemos nos encontrar talvez até em outro planeta, como acontece com aqueles que vieram de Capela, morar e completar os seus processos evolutivos aqui na Terra. O planeta não é mais o mesmo, mas os indivíduos são. Então, quando nós vamos interpretar a realidade, precisamos nos atentar a esse fato. É em relação aos outros e não em relação às coisas. E nós devemos nos esforçar para que aconteça um equilíbrio, um conjunto harmônico. Mas uma plenitude, não nos iludamos. Ela vai acontecer somente dentro de nós mesmos. Muitas vezes jornadeamos na Terra, passamos por dificuldades, convivemos com pessoas difíceis, mas encontramos indivíduos que estão completamente plenos. Eles não sofrem, eles não se atormentam, eles analisam as coisas com outros olhos. Eles não ficam assoberbados, eles não ficam ansiosos, eles não ficam deprimidos. Eles observam as pessoas e analisam as pessoas e vivem as coisas materiais, levando em consideração as pessoas. A plenitude está nele. A plenitude vai se fazer em nós, não nos outros, não nas coisas. Essa plenitude ela é íntima, ela é de cada ser sob aquela circunstância. Observar tudo aquilo que nos cerca de forma atenta vai nos mostrar realidades insuspeitas, onde somos infinitas expressões que se alternam conforme as circunstâncias e se exteriorizam de acordo com os acontecimentos, desvelando nossas aparências. Por isso, as adversidades. Nós nos iludimos a respeito de nós mesmos. Nós nos iludimos a respeito das nossas aparências. E as aparências são importantes, é necessário que elas aconteçam.
Quando estamos encarnados, envergamos um corpo físico, há aparências que nós precisamos dar atenção para ela. Mas nós não podemos imaginar que, sendo espíritos em processo evolutivo, que essas aparências nos representam por completo. Existem partes de nós, existem realidades de nós que são insuspeitas. Nós não suspeitamos delas. Nós, muitas vezes, não as vemos, não as percebemos. E por elas estarem guardadas em algum lugar dentro do nosso espírito, imaginemos que elas não existam. Imaginemos que aquelas ilusões, aquelas aparências que nos cercam, os papéis que envergamos, os títulos que adquirimos, os nossos status, que isso nos faz. Quando, na verdade, isso male nos representa diante das outras pessoas. Existem facetas, nós somos expressões infinitas de nós mesmos, alavancados no tempo. Diante da encarnação que estamos vivendo, muitas das nossas expressões, elas ficam embotadas, elas ficam guardadas, elas ficam em segundo plano, e nós podemos imaginar que elas não estão em nós, quando na verdade elas estão simplesmente colocadas em um stand-by. Muitas vezes os homens que somos, esquecemos dos femininos que fomos. E assim, as nossas irmãs também, nas circunstâncias que se encontram agora, encarnadas femininas, se voltássemos no passado, veríamos elas, talvez, com expressões muito masculinas, com armas e em guerras. Nessa encarnação, fica tudo isso guardadinho, mas, como realidade insuspeita, está lá. E muitas vezes nós precisamos trazer de dentro de nós, na condição em que estamos, esse material necessário de ser trabalhado. Para que isso ocorra, é necessário que sejamos confrontados, atingidos pelas adversidades, sejam as doenças, sejam as adversidades materiais, sejam as adversidades representadas pelos nossos irmãos de jornada. Essas adversidades vão calcar em nós e vão fazer com que aquelas atividades que necessitam ser desenvolvidas, aquelas características que precisam ser trabalhadas, que elas afloresçam. Então nos iludimos muitas vezes acerca de nós mesmos. Muitas vezes nos olhamos no espelho e não conseguimos ver completamente o que somos e tudo o que precisamos ainda desenvolver. Vivemos uma aparência momentânea daquilo que é uma realidade muito maior. Temos ilusões acerca de nós mesmos. E nos iludimos acerca de outras pessoas. Elas também são realidades insuspeitas. Elas também têm infinitas expressões. E nós, observando somente aquilo que conseguimos enxergar e compreender com a capacidade que desenvolvemos, imaginamos que os indivíduos que nos cercam são algumas ilusões que criamos e não são as realidades que envergam e que carregam e que nós não conseguimos penetrar. Pela reencarnação, assumimos inúmeras expressões, todas provisórias. Mas essas expressões provisórias gravam suas características em cada um de nós, ampliando-as ou lapidando-as. A princípio de forma inconsciente, até alcançar a sua forma plena última de espírito puro. Então, nas nossas encarnações, assumimos inúmeras expressões, mas todas elas são provisórias. O que nos faz ser quem somos agora na atual encarnação é provisório. O que vivemos em outras encarnações e que agora não estão à disposição da nossa personalidade plena foi provisório. Mas essas características provisórias, momentâneas, essas dificuldades que fazem com que nós nos encontremos com as nossas próprias lições, elas nos gravam, elas colocam em nós características
que precisam surgir, que precisam ser criadas, que precisam ter seu espaço dentro do nosso espírito, e que uma vez que estão lá, precisam sim ser lapidadas. Então, nós temos concepções. Essas concepções precisam ser ampliadas. As suas compreensões precisam ser entendidas em outros substratos, sob outras características. Como a própria reencarnação citada aqui, reencarnamos em um país, reencarnamos em outro, reencarnamos numa característica cultural, depois reencarnamos em outra, reencarnamos com um corpo, depois com outro, em uma família, depois outra. E tudo isso vai ampliando aquilo que nós entendemos acerca da reencarnação. Aquilo que nós entendemos acerca de humanidade, de família, aquilo que nós entendemos acerca de casamento, de cônjuge, de sociedade, de humanidade, tudo isso vai se ampliando. E conforme se amplia, vamos lapidando cada uma dessas características, cada uma dessas condições, e os nossos horizontes vão se ampliando, a princípio de forma inconsciente. Dormitamos muitas vezes pelas nossas encarnações, até que atingimos um ápice, até que atingimos uma condição aonde passamos a ter mais percepções, aonde conseguimos perceber dentro de nós e conseguimos perceber fora de nós, aonde percebemos o que o outro nos auxilia e o que o outro nos atrapalha, aonde percebemos que as coisas materiais servem para a nossa educação e não para o nosso deleite simplesmente. E vamos alcançando formas mais plenas de entendimento, nos aproximando cada vez mais da condição de espírito puro que somos. Então essas características provisórias, elas vão se somando. Reencarnamos como masculinos e como feminino inúmeras vezes. Em cada uma delas ampliamos os nossos entendimentos e lapidamos, até que nos transformemos em criaturas plenas, espíritos puros, como era o Cristo. Puro espírito, equilíbrio em todos os aspectos e capacidade plena de compreensão e entendimento acerca de cada um. A evolução do espírito fixará somente os valores legítimos. Os secundários e transitórios servem apenas como recurso pedagógico de aprendizagem, pois suas origens estão em heranças perturbadoras, geradoras da angústia, da inquietação e da desordem. Então a nossa evolução, quanto mais evoluímos, quanto mais ampliamos, quanto mais fixamos em nós de forma consciente todos esses aprendizados, fixamos em nós, em nosso espírito, somente aquilo que é legítimo. Aquilo que são características legítimas de um espírito que evolui, isso nos acompanha. E os aspectos secundários que servem para nós de aprendizagem, que servem para nós para nos conduzir no processo de aprendizagem, esses processos secundários, eles vão sendo abandonados, eles vão sendo absorvidos, eles vão sendo agregados em características outras maiores que possam talvez englobá-los, mas eles se perdem. Porque essas origens, esses processos secundários, eles trazem para nós heranças perturbadoras, heranças de angústia, de inquietação e desordens. E isso não faz parte do espírito. Deus, o nosso Deus Pai, em suas infinitas qualidades superiores, não deseja ver seus filhos inquietos, angustiados e perturbados. Isso é o nosso processo. Isso é a nossa caminhada. Isso é o nosso entendimento incompleto que interpreta e faz que seja assim. Característica de espírito superior, intenção e vontade do Pai diante de qualquer aprendizado que nos alcance, é amorosidade, é generosidade, tolerância, respeito, senso de justiça, cooperatividade, humildade, espírito de serviço, trabalho em equipe. Isso é o que Deus deseja.
Isso é a intenção de Deus. Mas nós, no nosso processo original, dentro da capacidade que temos de exercitar todas as nossas heranças, nos perturbamos, nos angustiamos e nos inquietamos. Isso precisa ser abandonado. Aquilo que causa perturbação em nós precisa ser abandonado, por mais que nós valorizemos. Esse conceito precisa ser ampliado para que nós deixemos de nos angustiar, para que nós deixemos de nos inquietar, para que nós abandonemos essas heranças que nos conduzem para esses comportamentos. Porque o desejo do Pai não é esse. O desejo do Cristo não é esse. Esses valores secundários são transitórios, assim como as nossas características. Porque no final, o que somos somos espíritos puros e precisamos alcançar essa condição dentro das características legítimas dos espíritos superiores. Na raiz de todo transtorno existe um conflito moral. E o nosso grande desafio consiste em identificar qual comportamento ético e moral é o mais recomendável dentro desse processo de seleção de valores que nos serve para a educação. Somos mergulhados em mundo de provas e expiações, com toda sorte de espíritos em todos os aspectos evolutivos, e nós que estamos na doutrina espírita somos chamados a perceber, a observar todos os nossos transtornos e identificar nele a condição moral que precisa ser trabalhada, o conflito moral que carregamos. Esse é o nosso desafio. Precisamos nos esforçar, mergulhar a nossa sonda, identificar dentro do nosso comportamento o que é mais recomendável. E para que isso aconteça, nós precisamos entrar numa realidade, mergulhar nesta realidade, mergulhar e buscar as verdades que estão ali. Para isso é necessário desilusão. Nós precisamos ser desiludidos, porque esses paradigmas transitórios que nos conduzem a processos dolorosos precisam ser entendidos, identificados, e nós precisamos selecionar dali qual é o valor legítimo do espírito. Precisamos nos desiludir acerca das realidades materiais, precisamos nos desiludir a respeito de nós mesmos. O processo de desilusão é necessário. E o que precisamos fazer é identificar qual é o comportamento ético e moral mais recomendável. Para isso nós temos um modelo, para isso nós temos o Cristo. O Cristo serve para nós de modelo e guia. Cada aspecto que precisa da nossa seleção de valores, nós precisamos erguer diante dos olhos e mirar o Cristo atrás e ver se encaixa nele. Esse é o nosso desafio. E uma vez que nós, observando esses conflitos, essa raiz, essas características íntimas, decidir por abandoná-las, decidir por transformá-las, decidir por melhorá-las, observando Cristo como modelo a ser seguido. Para identificar aquilo que é ético, necessitamos de parâmetros simples, tal como aquilo que é saudável em todas as culturas, o que é aceito e recomendável, o que é a expressão do bem, aquilo que traz resultados positivos, aquilo que se mantém ao longo do tempo. Então, aquilo que nos cerca, aquilo que muitas vezes nós temos como parâmetro para as nossas vidas, mas que para nós causa inquietação, causa desassossego, causa desequilíbrio,
Nós precisamos vê-lo como tal. E precisamos comparar com o Cristo e com as coisas materiais, com as coisas simples, com os parâmetros que já são para nós retículos daquilo que dá certo. Então, se é saudável em todas as culturas, mesmo que de repente para mim aquilo não surta tanto efeito, eu preciso admitir para mim mesmo, é saudável. Aquilo que é aceito e recomendável como expressão do bem, mesmo que eu não consiga compreender completamente, eu preciso ter para mim que é uma expressão do bem. Aquilo que traz resultados positivos dentro de um contexto geral, eu preciso realizar em mim e preciso alcançar esses resultados positivos. Identificar os parâmetros simples do bem e aplicá-los ao nosso derredor. E nós sabemos o que é bom. Nós sabemos o que é amorosidade, nós sabemos o que é generosidade, nós sabemos o que é tolerância, respeito, nós sabemos o que é senso de justiça, cooperatividade, nós sabemos o que é humildade, nós sabemos o que é espírito de serviço. Nós sabemos. Quando a gente está doente, a gente quer um bom médico. Quando a gente tem fome, a gente quer uma boa comida. Nós temos noção do que é bom. E aquilo que é bom agora vai continuar sendo bom no futuro. É um parâmetro simples, mas nós precisamos admiti-lo como tal e aplicá-lo para o nosso bem, para a nossa vida. Da mesma forma, o primarismo, o egoísmo, a perversidade, o desamor, a traição, o ódio, o orgulho, as mazelas perturbadoras, aquilo que beneficia somente poucos, são todas atitudes prejudiciais e devem ser corrigidas e abandonadas. Nós sabemos também o que não é bom. O Cristo já nos disse, não faça ao outro aquilo que você não quer seja feito para você. É uma regra simples. Então, se a perversidade não é boa quando aplicada a mim, a perversidade não é boa quando eu aplico aos outros. Se eu não gosto do desamor, eu não devo tratar ninguém com desamor. Se eu não gosto de ser traído, não trairei. Regras simples, parâmetros simples, que precisam ser vistos. Nós precisamos nos desiludir a respeito do egoísmo. Nós precisamos nos desiludir a respeito da perversidade. Nós precisamos nos desiludir a respeito daquilo que beneficia somente a poucos. Aquilo que é prejudicial sempre. Não adianta nós nos iludirmos acerca disso. Precisamos corrigir, precisamos abandonar. Entender esses paradigmas e aceitá-los oferece aos seres inteligentes os meios para alcançar cada vez mais a realidade, superando ilusões e forrando-se de estruturas permanentes do bem, de bem-estar, de paz e de autorrealização. Entender esses paradigmas e aceitá-los. Nós vamos cada vez mais nos aproximando da realidade. Qual realidade? A realidade do Espírito puro. A realidade do Cristo. Essa é a nossa realidade. A realidade do Espírito imortal. Aquilo que vivenciamos na Terra são as didáticas reencarnatórias. As culturas, as situações, as dificuldades que nos alcançam são para despertar os nossos potenciais. Mas a nossa realidade é de espírito imortal. A nossa realidade não é uma ilusão. Mas bem que olhando daqui, estando encarnado e vivenciando as coisas materiais, parece que eu falo de ilusões. O centro espírita, a doutrina espírita fala de uma ilusão. Fala de uma realidade espiritual que vem depois do desencarne. Mera ilusão. Fala do encontro com aqueles que nos antecederam. Talvez uma ilusão. Podia não ser, mas eu acho que é.
O encontro com os nossos mentores, os espíritos superiores, que alavancaram a nossa reencarnação última e que torceram e que trabalharam para que nós a conseguíssemos vencer. Mas talvez seja uma ilusão. O fato de ter que voltar e ter que voltar com aqueles com quem eu não consigo me reestruturar, com quem eu não consigo me harmonizar, com quem eu não consigo tolerar. Porque isso são ilusões. Me harmonizar com aquelas pessoas? Você está louco? Isso é uma ilusão da tua cabeça. Talvez olhando daqui, as lições do Espiritismo sejam ilusões. Mas os Espíritos nos conclamam para que nos desiludamos. E mais uma coisa, quem que ilude a gente? Nós nos iludimos. Eu me iludo em relação às coisas. Eu me iludo em relação a mim mesmo. Eu me iludo em relação aos outros. Estou iludido. Eu preciso me desiludir, me revestir de realidade, da realidade do espírito imortal. E mesmo que seja difícil realizar um esforço da eleição do que o espírito imortal utiliza, não do que o homem material deseja. O que é que o meu espírito imortal vai utilizar? Aquilo que eu aprendo, lapido e evoluo e é bom sempre? Ou as ilusões com que eu me cerco e que fazem com que a realidade pareça uma ilusão? E as coisas materiais que são mera ilusão virem a minha realidade. Depositar a felicidade em satisfação fisiológica ou social inevitavelmente nos fará despertar sempre de maneira deprimente, cansados e completamente destituídos de significação real, por causa da transitoriedade, como a multidão de aturdidos que lota a sociedade humana atual. O mundo em que nós vivemos já vive o paradigma material há muito tempo. Existe alguma ilusão a respeito da grande maioria das pessoas que buscam felicidade e satisfação fisiológica e social somente? Não existe. Não existe dúvida a respeito disso. Nós conseguimos perceber. Hoje o paradigma é o paradigma da materialidade. Parece que a sociedade está bem? Ou temos a grande impressão de que ela está adoecida e adoece cada vez mais? Essa sociedade, da forma como está, corresponde então à realidade? E o encontro com os espíritos e com a doutrina espírita é uma ilusão? Aonde se encontram as coisas boas, os valores morais, os valores éticos, que são válidos aqui e são válidos do outro lado do planeta? Aonde estão as coisas que fazem com que nós tenhamos sim uma satisfação plena, não aquela incompleta, porque fugaz? O mundo materialista que vivemos hoje já vive essa satisfação fisiológica e social há muito tempo e dá cada vez mais mostras de desequilíbrio e de ilusões. Ou nós nos associamos a essa ideia, ou nós nos desiludimos e começamos a viver para nós mesmos as realidades do espírito imortal. Emoções elevadas elegem outra gama de alegrias interiores, que se expressam em júbilos íntimos e não externos, que planificam sempre que são acessadas, servindo de estímulos para novas conquistas que se revestem de luminosidade. Então, quando nós colocamos para nós emoções elevadas, quando nós nos desiludimos das coisas materiais e colocamos para nós as coisas reais do espírito, e colocamos para nós as alegrias íntimas, aquelas alegrias que vão nos acompanhar, da amorosidade, da caridade, do bem. Quando nós acessamos, nós nos planificamos novamente.
Quando nós colocamos dentro de nós essas realidades, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância, elas vão nos planificar. E vão nos estimular. E vamos nos revestindo, vamos exalando de nós uma luminosidade. E é uma satisfação íntima e sem testemunhas. Do nosso lado, o desequilíbrio, a desilusão, a dor. E em nós, uma luminosidade jacente, alimentada por emoções elevadas, por alegrias interiores, júbilos íntimos. Não precisamos de ninguém nos colocar isso em nós. Nós é que desenvolvemos, nós é que carregamos. E eles são íntimos e não externos. É possível que a pessoa do nosso lado esteja vivenciando essas características e nós talvez nem a vejamos. Mas talvez consigamos ver se nós observarmos a realidade que nos cerca e elegermos o bem como mola da nossa vida. Uma vida plena que se volta sempre para buscar a realidade do espírito imortal tem como suporte a conduta moral que cada um elege, sem conflitos com o ambiente e consciente da responsabilidade que possa ter em cada evento. Então, quando nós buscamos a realidade, fugimos das ilusões. E as ilusões, elas são sedutoras. Há que se assumir, há que se dizer a nós mesmos que as emoções, as ilusões, elas são sedutoras. A realidade, às vezes, ela é destituída, num primeiro momento, de todas aquelas claridades que buscamos nas ilusões que elegemos. Mas cada um de nós elege. Então, se enfrentamos dificuldades, se enfrentamos dores, se encontramos para nós dificuldades em afastar de nós os processos ilusórios, é porque nós elegemos durante muito tempo aquilo que é a ilusão. Criamos para nós durante muito tempo os aspectos ilusórios. E os convites que recebemos para buscar essa realidade, a realidade do espírito imortal, que pode não parecer tão atrativa num primeiro momento, foi relegada durante muito tempo por nós mesmos. Nós não elegemos esses princípios e precisamos fazê-lo agora. E não precisamos sofrer no ambiente, conflitar com o ambiente. Precisamos nos responsabilizar daquilo que é nosso e precisamos fazê-lo em cada evento. Precisamos estar sob as nossas pernas e embaixo da nossa cabeça, precisamos estar o tempo todo. Porque é possível que muitas coisas da nossa vida estejam acontecendo e nós não estamos presentes para atender e resolver. Então, buscar essa conduta moral. Abandonar esses conflitos. Esses processos que não são bons. Que nós sabemos que não são bons. E que podemos, na nossa vida, abandonar de forma consciente ou mobilizar sob outros aspectos. Cada ser humano está fadado à realidade e para isso é necessário superar cada obstáculo, descobrindo nele as finalidades da existência e raciocinando em busca da vida plena, com sabor de eterno, mantendo a serenidade e prosseguindo no autoencontro. Então, muitas vezes nós fugimos da realidade, nós criamos esses processos ilusórios dentro das nossas reencarnações. De repente um espírito vem e diz assim, olha, você vai viver na realidade. A realidade do espírito imortal. Você vai evoluir, você vai alcançar esses aspectos. Fugir da realidade e viver dentro das ilusões é se afastar daquilo que é o mais certo, daquilo que é o mais correto para cada um de nós. Cada ser humano
está condenado a viver na realidade. É uma condenação, não há como fugir. Nós viveremos na realidade. Podemos fazê-lo já. Podemos eleger isso de espírito pronto, por vontade própria, conscientemente. Não há por que nos desiludirmos dolorosamente. Podemos nos desiludirmos conscientemente. Abandonar conscientemente aquilo que são as ilusões do mundo. Porque nós não vamos viver essas ilusões, elas são temporárias. Nós vamos viver realidade. Podemos não gostar dessa realidade dentro do nosso processo evolutivo, dentro daquilo que elegemos, mas é lá que vamos viver. É como se uma criança dissesse assim: eu não quero ser adulto. Não tem como. Eu vou me comportar como uma criança. Está se iludindo. Porque vós vivereis em realidade. E a realidade é a do espírito imortal. Então, superar cada obstáculo, nos afastarmos dos processos ilusórios, entendê-los como mecanismos. Tem uma finalidade. Reencarnar tem uma finalidade. Viver as dificuldades tem uma finalidade. Envergar um corpo masculino ou feminino tem uma finalidade. Então, eu vou utilizar esses elementos para quê? Para uma vida plena. Para uma vida com sabor de coisa eterna. Mantendo a serenidade. E prosseguindo no autoencontro. Buscando a nós mesmos, nos encontrarmos conosco mesmo. Nos encontrarmos como espírito, de forma serena, prosseguindo sempre, um passo de cada vez. Nós não vamos resolver nada nesse fim de semana, nem nessa palestra. Mas vamos continuar tentando até nas próximas. Talvez na próxima palestra tudo se resolva. Talvez no próximo final de semana tudo aconteça. Mas até lá, prosseguir, manter a serenidade, superar cada obstáculo e entender o que cada finalidade vai trazer para mim como plenitude. Joana de Ângeles faz um convite muito importante para nós, para que nós saibamos buscar e eleger, dentro desses processos que vivenciamos e que nos cercam, essas características necessárias ao nosso processo evolutivo. As coisas didáticas que estão no mundo, os materiais didáticos que estão no mundo, servem para o nosso despertamento. Mas são ilusões. São aspectos da Matrix que nos cerca. No final, somos espíritos imortais e precisamos, desejamos viver a realidade que nos cerca, alcançar aquilo que o Mestre Jesus disse que todos nós alcançaríamos. É possível realizar, basta que dentro de nós despertemos a consciência para esses aspectos evolutivos e utilizemos tudo isso em detrimento de nós mesmos. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, que não são ilusões. Busquemos aos espíritos amigos, que com tanta lucidez, paciência e coragem, em seu trabalho obstinado de nos auxiliar, não percam a razão e a luz que os trouxe até aqui. Que essas energias do bem que os motivam sirvam para nós como mola para as nossas vidas. E que nós, serenados que estamos diante de nós mesmos, observadores da vida, possamos sim fazer a leitura das coisas plenas que nos cercam, exercitando em cada ato, analisar pelos aspectos materiais e analisar pelos aspectos espirituais, elegendo aqueles que são verdadeiros para o nosso espírito e acumulando-os dentro de nós, razão que são do tesouro necessário para aqueles que precisam evoluir, cujo tesouro não pode ser perdido, não pode ser extraviado, não pode ser roubado, que a ferrugem não come
e nem a traça consome. Que possamos armazenar dentro de nós o verdadeiro material que o Espírito necessita. E que colhemos, durante a nossa trajetória, todas as lições que nos alcançam, carregando para nós mesmos aquilo que é necessário, lapidando aquilo que precisa do nosso entendimento e evoluindo para o Mestre Jesus, que nos aguarda na linha de chegada. Que o Mestre Jesus não permita que nós nos afastemos dele agora, que o alcançamos e o conhecemos, e que ele ilumine o nosso horizonte, farol da razão como é. Que assim seja.